Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros, aqui do Mestre Coruja Esportes, e a previsão agora é para o jogo de volta, né, da Copa do Brasil, quinta fase, Vasco contra o Paysandu. A gente tem aí no agregado 2-0 a favor do Vasco, então o Vasco pode perder até por um gol de diferença, né? É uma boa vantagem que ele toma aí. O Vasco joga em casa, Paysandu é o visitante. Também vou pedir para que você, caso não seja inscrito ainda, se inscreva, né? Deixa o seu joinha aqui para auxiliar o canal a continuar crescendo. Vamos lá, então, né? Vasco e Paysandu, que eu tenho aqui muita gente, né? Que é torcedor dos dois clubes aqui no canal. Vamos lá, Vasco e Paysandu, Vasco e Paysandu, como é que vai ser o jogo entre Vasco e Paysandu, Tarô? Vamos lá, Vasco, 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 Paysandu, 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 ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para o Vasco nós temos Morte com o Pajem de Copas. Paysandu vem com 3 de pentáculos, com 10 de espadas. Vai ser um jogo aqui que o Vasco me parece que vai ter uma decepção a princípio, tá? Com a Arcana aqui da Morte. Eu acredito aqui que o Paysandu vai ter um primeiro tempo que vai ter um melhor trabalho de equipe, tá, pessoal? Por causa dessa carta aqui do 3 de pentáculos. E assim, considerando aqui que o agregado tá 2-0 e essa carta de número 3 parece até absurdo cogitar, né? Dada aí a questão de um time estar na Série A e outro na Série C. Mas aqui eu vejo muito empenho e um Paysandu que vai lutar até o final do primeiro tempo muito bem, tá? Nesse 3 de pentáculos aqui. Eu não duvidaria, pelo menos aqui, dele empatar o agregado. E se ali ele depois empatar, depois acaba motivando para que busque ali o terceiro gol, né? Eles sabem a situação que se encontra, tá? Porque a carta da morte é uma carta aqui que ela se trata de algo que é cortado e pode ser até mesmo uma estrutura do Vasco, um jogador do Vasco que deveria jogar, mas não vai jogar nesse jogo, né? Então, sim, tem aqui um primeiro tempo que o Vasco deve cometer aqui alguns erros, alguns pecados ali no meio do campo, e aí, com base nisso, comprometer o agregado. O que acontece aqui no segundo tempo? Vai ter um jogador do Vasco que deve salvar essa parada aqui, página de Copas, porque a gente vê aqui o Paysandu sendo derrotado com 10 de espadas. Aqui o 10 de espadas é como se fosse 1-0, né? Então o que a gente vai perceber? A gente vai ver que pode ter aqui uma diferença de um gol pelo menos e sendo a favor do Vasco, né? Eu vejo que o Paysandu não vai conseguir ter mais aquela motivação, aquela determinação, aquela qualidade de campo que ele oferecia no primeiro tempo. Enquanto o Vasco também vai mudar aí a postura, a vibe dele, e por causa dessa mudança, que no caso do Vasco vai ser positiva, ele consegue aqui se apegar, né, ali às coisas boas, ao fato de jogar em casa, a mostrar para a torcida dele que ele sim vai conseguir se classificar, né? E esse jogador aqui é um jogador mais jovem, pode inclusive ser um zagueiro. Não duvidaria, dependendo de ser um pênalti, porque às vezes o zagueiro bate pênalti também, né? Então, assim, eu vejo aqui um Paysandu que ele vem muito preparado no primeiro tempo, vai lutar com tudo, mas quem me parece que vai dar a cartada final vai ser o Vasco. Vamos conferir se vai ser isso mesmo? Vasco vem com Lua. Paysandu veio com carro. É interessante, né? Eu vou pegar aqui mais um complemento. A Lua tá surgindo muito nas leituras aqui. Vamos lá, eu quero mais um complemento pro Vasco e pro Paysandu, tarô. Mais um complemento pro Vasco e pro Paysandu. Vasco. Vou pegar aqui, Paysandu. Ok. Poxa, Vasco, olha, atenção, hein? Se isso aqui for pros pênaltis, ó. 5 de copas. Paysandu, roda da fortuna. Gente, o que acontece aqui? Eu tô vendo aqui que o Paysandu
ele tá com cartas muito positivas de determinação, tá? Muito, muito mesmo. Eu vou fazer aqui, devido ao agregado do Vasco estar melhor, perguntando se ele se classifica, tá? E dar aqui a resposta do classificado baseado nisso. Eu tô achando as cartas do Vasco tanto passivas, tá? O Vasco aqui com dificuldade de executar o jogo dele. Eu não tô achando aqui bom de verdade. A sorte aqui do Vasco é que eu tenho um contexto aqui do agregado e eu não tenho cartas tão ótimas assim pro Paysandu. Eu tenho uma carta aqui muito negativa pro Paysandu, tenho uma carta instável e as outras duas boas. Mas quando eu coloco isso no contexto de menos 2 gols para o Paysandu neste caso, já que ele não fez nada, então eu acho que isso pesa. Eu não acho que isso aqui vai dar conta de assim, driblar, né, a questão aqui do jogo do Vasco. Por isso que é muito importante quando você consulta com tarô, você trazer um contexto, né, para o tarólogo, né? Você vai lá querer saber se você tá, né, disposto com energia favorável, por exemplo, a conseguir um novo emprego. O tarólogo precisa saber se você está empregado ou não, né? Se é uma leitura amorosa, o tarólogo precisa saber o vínculo que vocês têm. Sempre levem um contexto para o tarólogo que ele vai conseguir trazer mais dados e ser mais assertivo ainda, tá? Mas vamos lá então. Bom, pessoal, eu quero saber aqui, tarólogo, por favor, se o Vasco se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Imperatriz. 6 de espadas e 4 de espadas. Sim, gente, o Vasco vai se classificar por quê? Porque além dele ter Imperatriz, o 4 de espadas é uma carta que me mostra que não muda o cenário dele, tá? Ele continua aqui na competição com tranquilidade. Então, eu acredito aqui que até mesmo esse carro aqui pode estar se falando dessa questão de distância, né? Que vai jogar aí no Rio de Janeiro e São Januário, provavelmente, né? Então, aqui eu coloco uma classificação do Vasco, mas eu acredito aí que o Paysandu vai ter uma empolgação, tá? Em alguns momentos aí que vão ser muito... vão animar, né, o torcedor aí do Papão, mas o Vasco, ele me parece que consegue a classificação. Atenção, eu não duvido que isso possa ir para os pênaltis, tá? Mas eu acho que tá um pouco complicado para ir para o pênalti por causa, se o Paysandu não viesse com essa carta aqui, eu acho que ele conseguia, dependendo, viu? Eu acho que conseguia, porque as cartas do Vasco são cartas frágeis, tá, pessoal? Então é isso, eu coloco aqui a classificação do Vasco, me parece que vai ser por um 3, tá? Vai ser ali uma questão bem na sorte, né? O Paysandu pode ter aqui oportunidades, mas não acho que vai ser uma coisa assim que vai gerar realmente o resultado que o Paysandu busca, tá? Aqui eu não descarto, por exemplo, o Paysandu vencer esse jogo por 1-0, tá, gente? Eu tenho aqui 2 cartas de número 10. Então, assim, é o Vasco passando, né, por 2-1, por um gol de diferença aí, de vantagem, tá ok? Pessoal, então essa é a minha previsão. Mais uma vez, muito obrigado por você que assistiu ao meu vídeo e até a próxima!